A espirulina ela é conhecida como alga verde. E daqui a pouco nós vamos entender por que chamam ela de alga verde. Mas, na realidade, ela não é uma alga. Ela é uma bactéria. Na realidade, uma cianobactéria. E eles chamam de cianobactéria porque ela tem um pigmento azul dentro dela e ciano é azul. Embora nós a vejamos verde. É interessante também que a espirulina, apesar de a gente ver ela verde, a olho nu nós vemos ela verde, e até no microscópio, mas, na realidade, ela tem 3 pigmentações diferentes. Então, ela é uma bactéria, uma cianobactéria, e a maioria das pessoas chama de alga, porque normalmente o ser humano tem uma rejeição, ele tem uma rejeição à bactéria, ao nome bactéria. Então, para evitar esse tipo de rejeição, então, passaram a chamá-la de alga, mas ela não é uma alga. E a espécie é a Arthrospira platensis, apesar de ter outras espécies, mas essa é a mais conhecida e a mais utilizada. Na realidade, é um ser vivo que funciona como um vegetal, e como já disse, nem é animal, nem é vegetal, e funciona como um vegetal porque ela é fotossintetizante, como eu acabei de falar há poucos instantes, ela usa energia solar, e certamente podem estar convictos de que o fato do homem ter chegado a Marte e estar se preparando para habitar Marte, tenho certeza que antes do homem chegar a Marte, propriamente dito, quem vai chegar lá, um deles vai ser a espirulina, para poder melhorar a condição daquele planeta. Tá? Então, ela é fotossintetizante, ela pega a luz solar, pega gás carbônico, então ela funciona exatamente como vegetal, mas não é vegetal, é uma bactéria, como eu acabei de falar. Então, veja, quando a gente vê ela no tanque, então, normalmente nós cultivamos elas em tanques, esses tanques que nós estamos vendo aí é do projeto Spigrim, lá no Mato Grosso, então veja que a gente vê, ela é cultivada dentro d'água, e aí a gente vê a coloração esverdeada. Quando a gente tira ela do tanque, então nós vamos ter essa massa verde, que nós estamos vendo aí, isso é quando a gente tira do tanque e tem essa coloração verde. E por que ela tem o nome espirulina? Então, isso aí, a visão dela é em microscópio. Então, observe que ela tem uma forma espiralada, uma forma em espiral, e daí o nome espirulina. Então, essa é uma visão ainda, um aumento maior de uma espirulina, aí nós temos 3 espirulinas aí, e a visão dela em microscópio eletrônico, então a gente vê realmente que ela é espiralada, e daí nasceu o nome espirulina. Na realidade, calcula-se que a espirulina foi um dos primeiros seres vivos a habitar a Terra, e calcula-se que ela deva ter 3,5 bilhões de anos que existe sobre a face da Terra. Existem documentos muito sustentados, assim, muito sérios, arqueológicos, mostrando que povos muito antigos, como os astecas, os maias, consumiam espirulina de forma corriqueira e usavam na sua comida e na sua cozinha, na sua alimentação diária. E na África, e ainda hoje, existem povos que fazem uso da espirulina de forma rotineira. Então, por exemplo, aí nós estamos vendo um exemplo na África, lá no Tchad, desse povo aqui, que tem esse costume de tirar a espirulina, ela lá de forma natural em lagos. Então as mulheres vão no lago, tiram aquela massa verde, depois botam para secar, como você está vendo aí, aqui, ó, a gente vê aqui, coloca para secar na areia, e depois que ela seca, elas misturam com milho e fazem alimentos e consomem. Isso é um hábito ancestral na África e ainda hoje assim se faz. E ela foi descoberta de uma forma mais recente por uma expedição belga que atravessava a África de leste a oeste, e essa expedição belga, ao chegar no Tchad, o professor Jean Leonard viu exatamente essa cena que a gente está vendo aqui na foto, aquelas mulheres tirando aquela massa verde do lago, e ele ficou curioso para saber o que era aquilo, e ele pegou uma amostra desse alimento, levou para o seu laboratório lá na Bélgica, em Bruxelas, e ele ficou surpreso com a riqueza que ele encontrou na constituição da espirulina. E aí está, esse livro, inclusive, foi escrito por esse senhor chamado Jean Stache. Jean Stache, na época, era um jovem que tinha aproximadamente 18 anos, e como o pai dele financiou, então veja que eram vários caminhões desse aqui, que a expedição, todo o material, caminhões, combustível, dinheiro para pagar as pessoas, tudo foi financiado pelo pai de Jean Stache. Então, Jean Stache, na época, para não servir o exército lá na Bélgica, ele decidiu fazer parte dessa missão científica, e ele foi, junto com o professor Jean Leonard, um dos descobridores mais recentes da espirulina. E aí eu tive pessoalmente a satisfação de conhecer Jean Vivien Stache, lá, e aqui eu com ele na casa dele, há uns 2 anos atrás, e que a gente pôde, inclusive, conversar muito sobre a espirulina. Como vocês sabem, eu realmente me interesso bastante sobre esse assunto. Então, foi um encontro muito importante. E sempre tenho contato com o Jean Stache. Então, na Bélgica também, lá em Bruxelas, tem essa rua. Se você um dia for na Bélgica, faça o favor e tenha o prazer de procurar a Avenue, que é a Avenida Espirulina. E é a única cidade do mundo, o único lugar do mundo onde nós temos uma avenida chamada Espirulina. Na realidade, isso foi uma menção que os políticos, na época, em Bruxelas, queriam fazer ao professor Jean Leonard,
a homenagem a ele por ter sido ele o descobridor mais recente da espirulina, lá em 64, e ele, na época, ele ainda era vivo, e ele disse, não coloque o meu nome, eu não tenho mérito nenhum. Se há alguma coisa que tem mérito nisso, é espirulina, então coloquem o nome de Avenida Espirulina. E aí, eu estando lá em Bruxelas, eu tive a alegria de conhecer a Avenida Espirulina, e que aí, inclusive, tem a história dessa avenida da espirulina. Nos anos de 70, 80, então começam a aparecer as primeiras fazendas de produção de espirulina no mundo, e as primeiras foram desenvolvidas nos Estados Unidos. Inclusive, a Hort Heiss, que hoje é provavelmente talvez a maior produtora de espirulina do mundo, foi uma das primeiras a nascer, isso porque, a partir da descoberta do professor Jean Leonard, dois pesquisadores, um americano e um francês, o americano chamado Ripley Fox, que morava na França e que sempre morou na França até morrer, ele morreu há uns 5 anos atrás, mais ou menos, e um outro pesquisador francês, Jean-Paul Jourdain, que decidiram pegar a água dos lagos onde se encontrava espirulina, analisar essa água, e eles copiaram o ambiente daquela água, do lago, em laboratório, e assim conseguiram desenvolver espirulina em laboratório. E a partir dessas descobertas, então, pôde-se replicar ou repetir aquelas experiências laboratoriais, e assim nascem as primeiras fazendas produtoras de espirulina no mundo, como essa que nós estamos vendo aí, que é a Hort Heiss, que é nos Estados Unidos. Então, a partir daí, a espirulina começa a ser desenvolvida, e veja como é recente, na década de 70, 80. Tá? A Hort Heiss nasceu em 1975, mais ou menos. No Brasil, ela chega em 2004, na fazenda Tamanduá, no sertão da Paraíba. E aí está o proprietário da fazenda, um senhor chamado Pierre Landot, e foi ele exatamente que me apresentou a espirulina, e que eu tive também o prazer de começar a desenvolver esse projeto lá na fazenda Tamanduá. E em 2012, nós começamos o projeto Espigurim, e que é a maior e mais moderna planta comercial do Brasil, e também posso afirmar com toda tranquilidade, eu conheço alguns projetos, ou muitos projetos de produção de espirulina, posso lhe dizer que no Brasil e na América Latina é o maior produtor de espirulina, posso também dizer que é o mais moderno do Brasil e da América Latina, posso também dizer que é um dos mais modernos do mundo, com algumas tecnologias que nós não vamos encontrar em nenhum outro projeto no mundo, e posso dizer também que a qualidade da espirulina ali produzida é incomparável. Aí está também uma visão parcial do nosso projeto lá, e claro que essa foto já tem alguns anos, e hoje está bem melhor do que o que nós estamos vendo aí, muito melhor. Aí está eu e o doutor Matheus, o Messier, a quem quero muito bem, admiro bastante, e evidentemente que tudo isso que nós vemos hoje se deve à visão dele, junto com o Reinaldo, o pai, e aí está, quando a gente começou a construir os 2 primeiros tanques aqui do lado direito da foto, nós tivemos uma grande alegria, tanto eu como ele, e aqui estávamos, e eu me lembro que quando nós fizemos esses 2 tanques aqui da direita, que são os mais antigos, eu fiz uma foto com o Matheus usando essa camisa Fé, e aí eu fiz questão de também, essa camisa vive guardadazinha, eu nem uso, porque eu quero usá-la nos mais outros 20 baterias ou mais de tanques que nós vamos construir. A cada bateria que a gente for construir, eu vou fazer uma foto dessa aqui com o Messier, a gente vibrando e se alegrando, não é, pelo crescimento. Então, ela é produzida e consumida em vários países do mundo, Japão, China, Japão, e é um dos maiores produtores mundiais, Estados Unidos, tem na América do Sul, no Brasil, temos realmente a presença da espigurim, que é algo fantástico, e na Europa, poucos países produzem, até por causa do clima, o clima europeu não favorece muito, mas a França é realmente o país onde nós encontramos o maior número de produtores de espirulina da Europa. Na França deve ter hoje mais ou menos uns 300 e poucos produtores, mas todos são pequenos produtores, porque a visão francesa de produção de espirulina é o que eles chamam de uma espirulina artesanal bem pequena. Nada comparado com o que nós temos aí na espigurim. Então, a reputação da espirulina é uma maravilha. É tanto que Madre Teresa de Calcutá, que usava a espirulina nos seus hospitais, que ela tinha hospitais que ela sempre ajudou, também nos seus abrigos de velhos, também no lugar onde ela tinha crianças, que ela amparava, ela usava em todos esses lugares a espirulina. E como ela tinha uma leitura energética também bastante apurada, uma sensibilidade muito grande, ela falou essa frase com relação à espirulina, e ela disse que era um dom de Deus para a humanidade. Que visão maravilhosa. As Nações Unidas dizem que é o melhor alimento para a humanidade. Então, isso aí são algumas reações. A Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, diz que a espirulina é o alimento ideal do século que nós estamos vivendo, século XXI. E, sobretudo, nesses tempos de pandemia. Aqui o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos fala que é o alimento do futuro. E é um futuro que já chegou. A China, por exemplo, fez da espirulina um alimento de interesse nacional. É tanto que toda a equipe olímpica da China, há muito tempo, os atletas chineses consomem espirulina, sobretudo durante os Jogos Olímpicos. E também muitos atletas americanos, os melhores. E a NASA também usa, não só a NASA, mas a Estação Europeia também de lançamento de foguetes e de missões espaciais, todas duas usam espirulina nas suas estações orbitais.
Isso apenas algumas reações. Então, e por que tudo isso, né? Por que a espirulina ela é assim tão famosa? Exatamente por causa da sua constituição. Ela tem uma constituição ímpar, ela é inigualável. Nenhum alimento na face da Terra se compara à espirulina em sua riqueza de componentes. E a espirulina tem algumas coisas que nenhum outro alimento tem, tá bom? Então, a FAO, a Organização Mundial da Saúde, também diz que a espirulina é o melhor alimento do futuro, né? Mas é um futuro que já chegou. Né? Então, nenhum alimento na face da Terra tem tanta proteína, em termos percentuais, quanto a espirulina. Ela chega a ter até 70% do peso bruto dela em proteína. Nada é comparável a ela em proteína. Ela é riquíssima em vitaminas e minerais. E tem mais, essa proteína, daqui a pouco nós vamos ver, também é de uma qualidade inigualável. E veja quanto ela é equilibrada. Ela não tem muita gordura, nem muito açúcar. Ela é pobre em fibras, só apenas 2%. Obviamente que a água, porque a gente normalmente usa ela desidratada. E realmente essa constituição dela é incomparável. E quando a gente fala de proteína, 1 grama de espirulina em proteína equivale, por exemplo, a 50 gramas de cenoura. Para que a cenoura, por exemplo, possa ter a mesma quantidade de proteína que tem 1 grama de espirulina, você precisaria comer 50 gramas de cenoura, ou 20 gramas de espinafre, ou 18 gramas de leite, ou 5 gramas de ovos, ou 3 gramas de carne e peixe. Ela tem 3 vezes mais proteína do que a carne e do que o peixe. Além do mais, essa proteína dela é inigualável, porque ela tem uma absorção inigualável, ou seja, ela é totalmente absorvível a nível intestinal, ela é muito mais rapidamente e melhor absorvida no intestino do que qualquer outra proteína. Além do mais, ela tem todos os ácidos aminoácidos essenciais que uma pessoa precisa e na quantidade equilibrada. Além de todos os ácidos aminoácidos essenciais, ela tem os outros também, vários outros ácidos aminoácidos essenciais, que são os pequenos componentes que vão constituir uma proteína, também em quantidades apreciáveis. Então, ela é realmente fantástica, porque não só ela é riquíssima em proteína, incomparável, como também a sua proteína é de uma qualidade inigualável. Em termos de vitamina, ninguém se compara a ela em vitamina A, por exemplo, em vitamina E. Então, ela é riquíssima, ela só é pobre em vitamina C. Então, ela é rica em quase todas as outras vitaminas, sendo apenas pobre em vitamina C. Em vitamina A, por exemplo, ela é incomparável. 1 grama de espirulina vai equivaler em vitamina A 50 gramas de leite de cenoura, a 100 gramas de espinafre, a 3.000 gramas de leite em vitamina A. Então, você veja o quanto a espirulina é rica em vitamina A. E daí a importância dela em várias coisas que nós vamos falar posteriormente. Em minerais também, ela é riquíssima em minerais. Nenhum alimento na face da Terra é tão rico em ferro quanto a espirulina. Antigamente a gente ouvia falar muito da espinafre como um alimento extremamente rico em espinafre. Então, 1 grama de espirulina contém uma quantidade de ferro que, para você ter isso no espinafre, você precisaria comer 200 gramas. Então, ela tem 200 vezes mais ferro do que o espinafre, que é um dos alimentos mais ricos que se conhece em teor de ferro. Na cenoura, por exemplo, para você ter a quantidade de ferro em 1 grama de espirulina que você encontra, você precisaria de 1,2 kg de cenoura. Então, realmente, em ferro, ela é fantástica. Além de mais, esse ferro dela é bioquelatado, e isso significa dizer que ele é rapidamente absorvido, totalmente absorvido, não há nenhuma rejeição na absorção desse ferro a nível intestinal para o ser humano e para os animais. E por isso é uma ferramenta maravilhosa no tratamento de anemias ferroprivas, por deficiência de ferro, e não somente por deficiência de ferro, mas também a anemia perniciosa por deficiência de vitamina B12. E aí, claro que no nosso país, o Brasil, nós vamos encontrar um grande teor de anemia, sobretudo ferropriva, em crianças e também em mulheres, sobretudo mulheres gestantes. Além do mais, ela tem uma composição de microminerais que nenhum outro alimento tem, porque um dos problemas hoje muito grande que nós encontramos em pessoas que moram em grandes cidades é deficiência de microminerais, os oligoelementos. E a espirulina tem praticamente todos eles numa quantidade equilibradíssima, e isso vai corrigir exatamente essas carências que trazem tantos problemas e que muitas vezes nem são detectadas. Ela vai ter, por exemplo, cálcio e magnésio e fósforo e potássio, por exemplo. Ela é pobre em sódio, ela é pobre em iodo, ela não é muito rica em iodo, mas em cálcio, fósforo, ela vai ter praticamente a mesma quantidade do leite. Tá? E zinco, por exemplo, é muito importante, a gente escuta muito falar, inclusive a própria Espigreen tem um produto aí, um dos produtos que é a espirulina mais zinco, quer dizer, fortalecendo ainda mais isso aí, mas ela é muito equilibrada também em zinco. Além do mais, e aí nós vamos entrar em um detalhe extremamente importante, é que, como eu falei, ela tem 3 cores. Ela tem uma cor alaranjada, que nós não vemos, uma cor verde, que é a clorofila, e uma cor azul, que é a ficocianina. Esse pigmento ficocianina é importantíssimo. A espirulina é, de fato, praticamente a única alga comestível que tem ficocianina. Certo? A única alga, tem outras algas que vão ter ficocianina, mas que são tóxicas, portanto não devem ser consumidas.
Já a espirulina é bastante rica em ficocianina, aproximadamente ela vai ter 15 a 18% do total de proteína, porque a ficocianina é uma proteína, 15 a 18% será a ficocianina. E esse pigmento azul aqui que nós estamos vendo, ela tem essa coloração azul, a ficocianina, isso está dentro da espirulina, nós não vemos a olho nu, mas está lá. É uma substância de uma importância capital, sobretudo em termos energético e de desintoxicação, antioxidante, anticancerígena, inúmeros trabalhos mostrando isso. E, sobretudo, reforçando a imunidade. E só a espirulina realmente tem isso aí. Então, essa composição dela é única, então, em termos de proteína, de vitamina, além do mais, ela tem a superóxido dismutase, né, que é uma enzima de uma importância fundamental, antioxidante, e somente o leite materno, né, nós vamos encontrar tanto sódio como tem na espirulina. Os lipídios dela, ela tem, por exemplo, o ácido gama-linoleico, né, e outros ácidos gamas essenciais, graxos essenciais, ômegas, etc e tal. Ela é riquíssima também nos ômegas 3, ômega 6, e também os microminerais, como mobilidênio, como selênio, como muitos outros, e isso faz dela realmente uma constituição única. Além do ela tem um pH bastante alcalino, e a gente tem visto hoje em dia a importância do consumo de alimentos alcalinos para o equilíbrio corporal. Então, e eu vou ficar por aqui, tá? Eu poderia estender, nossa apresentação poderia ir um pouco mais longe, mas eu vou ficar por aqui por causa do tempo. Mas o dicionário fitoterapêutico indica 63 propriedades terapêuticas para a espirulina. E aqui eu postei apenas algumas propriedades fitoterapêuticas que a espirulina tem, e você veja que tudo é referendado por trabalhos científicos. Existem milhares e milhares de trabalhos científicos que referendam tudo isso que a gente está falando aqui. Então, ela é anticancerígena, ela vai melhorar bastante a energia, inclusive as pessoas que consomem espirulina, as pessoas que tinham cansaço, que viviam cansado, no final do dia, a bateria lá embaixo, comendo espirulina, isso acaba, mas acaba mesmo, você passa a ter aquela garra, aquela vontade, aquela pegada que você não tinha mais, e isso tanto para o trabalho, como trabalho físico, esportivo, como intelectual, melhora muito, tem vários trabalhos científicos, e eu fiz uma conferência na Espirulina, mostrando o papel da espirulina, a ação dela sobre o sistema nervoso central, sobretudo sobre o cérebro, e nós vamos ter também uma outra conferência, e daqui a pouco a gente pode falar da data aí, né? Vai ser, eu acho que dia 28 desse mês, se não me engano, conferência onde eu vou falar o papel da espirulina e dos neurotransmissores. Então, eu convidaria todos para participar, que é uma coisa extremamente interessante. Então, ela melhora a imunidade, e também fiz uma conferência mostrando o papel da espirulina no reforço da imunidade. Ela atua muito como antialérgico, antifúngico, antitóxico, etc, etc, etc. Tem inúmeras propriedades. Quanto mais a gente pesquisa, mais propriedades nós temos encontrado da espirulina. Então, a gente podia ir bem mais longe, mas vamos ficar por aqui por causa do nosso tempo. Mas, com certeza, nós vamos ter outras oportunidades para falarmos mais sobre espirulina.